Existe uma crença silenciosa que governa grande parte do comportamento humano contemporâneo: a ideia de que ser visto é o mesmo que ser importante. Em um mundo saturado de estímulos, opiniões e performances constantes, a atenção passou a ser confundida com valor. Quanto mais alguém é notado, comentado ou seguido, mais parece existir. Quanto menos visibilidade, mais surge a sensação de irrelevância. Essa lógica, embora amplamente aceita, sustenta uma das maiores distorções psicológicas da vida moderna. A atenção, originalmente, sempre teve uma função social básica: sinalizar pertencimento, reconhecimento e segurança dentro de um grupo. No entanto, com o tempo, esse mecanismo foi inflado até se tornar um substituto de identidade. Para muitas pessoas, não ser visto passou a significar não ser nada. A ausência de atenção deixou de ser neutra e passou a ser interpretada como rejeição, fracasso ou desvalor pessoal. É nesse ponto que começa a corrida silenciosa e exaustiva por validação. Quem corre atrás de atenção não o faz, na maioria das vezes, por vaidade consciente. Faz por angústia. Existe um vazio interno que pede confirmação constante de fora para dentro. Likes, respostas rápidas, elogios, olhares e reações funcionam como pequenas doses de alívio emocional. O problema é que esse alívio é curto. Logo passa. E, quando passa, exige uma nova performance, uma nova tentativa de ser notado. A atenção vira um ciclo de dependência. A sociedade reforça esse comportamento. Desde cedo, aprendemos que falar mais alto chama mais atenção. Que quem se expõe mais é mais interessante. Que o silêncio é suspeito. Que a discrição é confundida com insegurança. Pouco se fala sobre a possibilidade de alguém simplesmente não precisar desse palco constante para se sentir inteiro. Assim, quem não corre atrás de atenção começa a parecer estranho, deslocado, fora do ritmo. Mas a psicologia de quem não busca atenção segue outra lógica. Essas pessoas não rejeitam visibilidade por medo, nem por incapacidade social. Elas rejeitam a dependência emocional que vem junto com ela. Não precisam ser vistas para confirmar a própria existência. Não sentem urgência em ocupar espaço. Conseguem permanecer no fundo da sala sem experimentar ansiedade ou sensação de apagamento. Isso não acontece por indiferença, mas por estrutura interna. Enquanto muitos se sentem desconfortáveis no silêncio, quem não corre atrás de atenção o habita com naturalidade. O silêncio, para essas pessoas, não é punição. É estado neutro. É espaço de observação. Elas não falam para preencher vazios, não se manifestam apenas para marcar presença. Quando falam, é porque há algo real a ser dito. Quando se expõem, é por escolha, não por necessidade. Esse comportamento costuma ser mal interpretado. Em ambientes sociais, a pessoa que não disputa atenção pode ser vista como fria, distante ou desinteressada. Em ambientes profissionais, pode ser subestimada no início. Em relações pessoais, pode ser confundida com alguém que não se importa. No entanto, essa leitura superficial ignora um aspecto essencial: não buscar atenção não significa não se importar. Significa não depender. Há uma diferença profunda entre querer conexão e precisar de validação. Quem corre atrás de atenção frequentemente confunde essas duas coisas. Busca no olhar do outro uma confirmação que deveria vir de dentro. Já quem não corre atrás sabe sustentar a própria identidade sem esse espelho constante. Essa autonomia emocional cria uma postura silenciosa, mas firme. Não há pressa. Não há disputa. Não há medo de passar despercebido por um tempo. Curiosamente, essa postura revela o quanto a atenção se tornou um vício coletivo. Quando alguém não participa do jogo, o jogo começa a parecer vazio. A ausência de performance expõe o excesso de performance dos outros. A tranquilidade de quem não implora para ser visto contrasta com a ansiedade de quem vive tentando provar algo. E esse contraste incomoda. No fundo, a ilusão da atenção como poder nasce da dificuldade humana de sustentar o próprio valor em silêncio. Poucos conseguem existir sem plateia. Poucos toleram não serem constantemente reconhecidos. Por isso, quem não corre atrás de atenção parece diferente. Não porque seja superior, mas porque opera em outra frequência psicológica, uma frequência que não depende de aplausos para continuar de pé. Essa escolha, no entanto, não surge do nada. Ela se apoia em uma estrutura emocional específica, em um tipo de identidade que não se dissolve na ausência do olhar alheio. Para compreender isso, é preciso olhar mais de perto para quem são essas pessoas,
como pensam e como se organizam internamente. E é exatamente esse perfil psicológico que começa a se revelar a seguir. Se no capítulo anterior ficou claro que a atenção se tornou uma moeda emocional inflacionada, aqui começamos a entender quem são aqueles que, conscientemente ou não, se recusam a participar dessa corrida. Pessoas que não correm atrás de atenção não vivem em oposição ao mundo nem se colocam acima dos outros. Elas simplesmente operam a partir de um centro interno mais estável. E essa diferença, embora silenciosa, é profunda. O primeiro traço psicológico marcante dessas pessoas é a identidade interna bem definida. Elas sabem quem são independentemente da reação do ambiente. Isso não significa que não se importem com os outros, mas que não dependem do olhar alheio para validar sua existência. Sua autoestima não oscila violentamente com elogios ou críticas. Há uma base mais sólida, construída ao longo do tempo, que sustenta suas escolhas mesmo quando não são compreendidas. Essa estrutura interna permite algo raro, a capacidade de ficar em silêncio sem ansiedade. Para muitas pessoas, o silêncio é ameaçador. Ele parece expor inseguranças, dúvidas e a sensação de não ser relevante. Já para quem não corre atrás de atenção, o silêncio não é um inimigo. É um espaço neutro. Um lugar onde não é preciso performar, convencer ou se justificar. Essa tranquilidade silenciosa costuma ser confundida com frieza, quando na verdade é sinal de autonomia emocional. Outro traço central é a baixa necessidade de aprovação constante. Essas pessoas não precisam ser reafirmadas a todo momento para seguir em frente. Elas escutam opiniões, consideram críticas, mas não se dissolvem nelas. Sabem diferenciar feedback de desvalorização. Sabem que discordância não é rejeição. Essa maturidade emocional reduz drasticamente comportamentos de autopromoção e exposição excessiva. Quem não implora para ser visto também possui uma relação diferente com o tempo. Não sente urgência em ser notado imediatamente. Entende que respeito e reconhecimento verdadeiro são construídos de forma lenta, quase invisível. Enquanto muitos buscam resultados rápidos, atenção instantânea, respostas imediatas, validação contínua, essas pessoas aceitam processos longos. Não têm pressa de ocupar todos os espaços, nem de serem prioridade em todos os contextos. Essa postura se reflete em comportamentos simples, mas reveladores. Elas não respondem mensagens imediatamente por ansiedade. Não se explicam excessivamente para evitar mal-entendidos. Não sentem necessidade de justificar cada escolha. Quando se afastam, não fazem alarde. Quando se aproximam, não invadem. Existe uma economia emocional em tudo que fazem. Nada é desperdiçado em performances desnecessárias. É importante destacar que isso não significa isolamento emocional permanente. Pessoas que não correm atrás de atenção não rejeitam vínculos, rejeitam dependência. Elas se conectam profundamente, mas com poucas pessoas. Preferem relações densas a relações numerosas. Essa escolha reduz o ruído emocional ao redor e aumenta a qualidade dos vínculos. Não há necessidade de ser tudo para todos. Outro aspecto fundamental é a forma como lidam com rejeição. Para quem depende de atenção, rejeição é devastadora. Para quem não depende, é informativa. Ela sinaliza limites, compatibilidades e direções. Essas pessoas não interpretam a falta de interesse do outro como prova de desvalor pessoal. Conseguem aceitar que nem todos os espaços são para elas, e isso não as diminui. Existe também uma diferença clara entre solidão escolhida e solidão temida. Quem corre atrás de atenção teme ficar sozinho porque, no silêncio, perde referências externas. Quem não corre, escolhe momentos de solidão como forma de reorganização interna. A solidão, nesse caso, não é castigo. É recurso. É ali que a identidade se fortalece, longe da necessidade de ser constantemente confirmada. Essa postura cria uma presença curiosa. Mesmo sem buscar destaque, essas pessoas costumam ser notadas. Não pelo excesso, mas pela ausência de esforço. Enquanto muitos tentam chamar atenção, quem não tenta se destaca por contraste. Há algo de firme, quase imperturbável, em quem não disputa palco. Uma sensação de que essa pessoa não precisa estar ali, mas escolheu estar. No entanto, essa forma de existir não é isenta de desafios. Não implorar para ser visto significa aceitar períodos de invisibilidade. Significa lidar com interpretações erradas. Significa, às vezes, ser deixado de fora antes de ser compreendido.
Poucos suportam isso sem ceder à tentação de se expor mais do que gostariam. Por isso, esse perfil psicológico é raro. Mas é justamente essa raridade que começa a gerar um efeito inesperado no ambiente. Porque, quando alguém não busca atenção, algo se desloca nas relações. O jogo muda. As dinâmicas ficam expostas. E nem todos reagem bem a isso. Para entender esse desconforto coletivo, é preciso observar não quem não corre atrás, mas quem corre. E é aí que entramos no próximo capítulo. Se no capítulo anterior ficou claro que a atenção se tornou uma moeda emocional inflacionada, aqui começamos a entender quem são aqueles que, conscientemente ou não, se recusam a participar dessa corrida. Pessoas que não correm atrás de atenção não vivem em oposição ao mundo nem se colocam acima dos outros. Elas simplesmente operam a partir de um centro interno mais estável. E essa diferença, embora silenciosa, é profunda. O primeiro traço psicológico marcante dessas pessoas é a identidade interna bem definida. Elas sabem quem são independentemente da reação do ambiente. Isso não significa que não se importem com os outros, mas que não dependem do olhar alheio para validar sua existência. Sua autoestima não oscila violentamente com elogios ou críticas. Há uma base mais sólida, construída ao longo do tempo, que sustenta suas escolhas mesmo quando não são compreendidas. Essa estrutura interna permite algo raro: a capacidade de ficar em silêncio sem ansiedade. Para muitas pessoas, o silêncio é ameaçador. Ele parece expor inseguranças, dúvidas e a sensação de não ser relevante. Já para quem não corre atrás de atenção, o silêncio não é um inimigo. É um espaço neutro. Um lugar onde não é preciso performar, convencer ou se justificar. Essa tranquilidade silenciosa costuma ser confundida com frieza, quando na verdade é sinal de autonomia emocional. Outro traço central é a baixa necessidade de aprovação constante. Essas pessoas não precisam ser reafirmadas a todo momento para seguir em frente. Elas escutam opiniões, consideram críticas, mas não se dissolvem nelas. Sabem diferenciar feedback de desvalorização. Sabem que discordância não é rejeição. Essa maturidade emocional reduz drasticamente comportamentos de autopromoção e exposição excessiva. Quem não implora para ser visto também possui uma relação diferente com o tempo. Não sente urgência em ser notado imediatamente. Entende que respeito e reconhecimento verdadeiros são construídos de forma lenta, quase invisível. Enquanto muitos buscam resultados rápidos, atenção instantânea, respostas imediatas, validação contínua, essas pessoas aceitam processos longos. Não têm pressa de ocupar todos os espaços, nem de serem prioridade em todos os contextos. Essa postura se reflete em comportamentos simples, mas reveladores. Elas não respondem mensagens imediatamente por ansiedade. Não se explicam excessivamente para evitar mal-entendidos. Não sentem necessidade de justificar cada escolha. Quando se afastam, não fazem alarde. Quando se aproximam, não invadem. Existe uma economia emocional em tudo o que fazem. Nada é desperdiçado em performances desnecessárias. É importante destacar que isso não significa isolamento emocional permanente. Pessoas que não correm atrás de atenção não rejeitam vínculos, rejeitam dependência. Elas se conectam profundamente, mas com poucas pessoas. Preferem relações densas a relações numerosas. Essa escolha reduz o ruído emocional ao redor e aumenta a qualidade dos vínculos. Não há necessidade de ser tudo para todos. Outro aspecto fundamental é a forma como lidam com rejeição. Para quem depende de atenção, rejeição é devastadora. Para quem não depende, é informativa. Ela sinaliza limites, compatibilidades e direções. Essas pessoas não interpretam a falta de interesse do outro como prova de desvalor pessoal. Conseguem aceitar que nem todos os espaços são para elas, e isso não as diminui. Existe também uma diferença clara entre solidão escolhida e solidão temida. Quem corre atrás de atenção teme ficar sozinho porque, no silêncio, perde referências externas. Quem não corre, escolhe momentos de solidão como forma de reorganização interna. A solidão, nesse caso, não é castigo. É recurso. É ali que a identidade se fortalece, longe da necessidade de ser constantemente confirmada. Essa postura cria uma presença curiosa. Mesmo sem buscar destaque, essas pessoas costumam ser notadas. Não pelo excesso, mas pela ausência de esforço. Enquanto muitos tentam chamar atenção, quem não tenta se destaca por contraste. Há algo de firme, quase imperturbável, em quem não disputa palco.
Uma sensação de que essa pessoa não precisa estar ali, mas escolheu estar. No entanto, essa forma de existir não é isenta de desafios. Não implorar para ser visto significa aceitar períodos de invisibilidade. Significa lidar com interpretações erradas. Significa, às vezes, ser deixado de fora antes de ser compreendido. Poucos suportam isso sem ceder à tentação de se expor mais do que gostariam. Por isso, esse perfil psicológico é raro. Mas é justamente essa raridade que começa a gerar um efeito inesperado no ambiente. Porque, quando alguém não busca atenção, algo se desloca nas relações. O jogo muda. As dinâmicas ficam expostas. E nem todos reagem bem a isso. Para entender esse desconforto coletivo, é preciso observar não quem não corre atrás, mas quem corre. E é aí que entramos no próximo capítulo. Não correr atrás de atenção parece, à primeira vista, uma postura simples. Mas, na prática, é uma das escolhas psicológicas mais exigentes que alguém pode fazer. Porque viver fora da lógica da validação constante significa aceitar um tipo específico de desconforto. Um desconforto que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. O primeiro preço é a invisibilidade temporária. Quem não disputa atenção precisa tolerar períodos em que simplesmente não é visto, não é lembrado, não é incluído. Em uma cultura que associa visibilidade à existência, isso exige uma estrutura interna muito sólida. Poucos conseguem atravessar esse silêncio sem começar a duvidar do próprio valor. Muitos cedem antes. Ajustam o comportamento. Passam a performar. Não por vontade, mas por medo de desaparecer. Existe também o custo do mal-entendido. Pessoas que não buscam atenção são frequentemente interpretadas de forma superficial. O silêncio vira desinteresse. A reserva vira arrogância. A ausência de explicações vira frieza. Quem vive nesse lugar precisa aceitar que nem todos terão paciência ou maturidade para enxergar além da superfície. E aceitar isso sem ressentimento é uma habilidade emocional rara. Outro preço real é a redução do círculo social. Quem não corre atrás de atenção naturalmente se afasta de relações baseadas em troca constante de validação. Isso diminui a quantidade de vínculos, mas aumenta drasticamente a qualidade. Ainda assim, esse processo envolve perdas. Pessoas se afastam. Convites diminuem. Conexões se desfazem. Para quem associa valor à quantidade de relações, isso pode parecer fracasso. Para quem entende profundidade, é filtragem. Há também o custo da solidão consciente. Não a solidão imposta, mas aquela escolhida em nome da coerência interna. Em muitos momentos, a pessoa que não busca atenção caminha sozinha, não porque é rejeitada, mas porque se recusa a se moldar para caber. Essa solidão pode ser desconfortável, especialmente no início. Mas, com o tempo, ela se transforma em espaço de fortalecimento psicológico. Esses custos explicam por que essa postura é tão rara. A maioria das pessoas prefere a atenção imperfeita à ausência de atenção. Prefere ser vista de forma distorcida a não ser vista. Prefere ajustar a própria essência a lidar com o silêncio. Não correr atrás de atenção exige coragem emocional. Exige confiar que o valor pessoal não depende de testemunhas constantes. Mas é justamente aí que começa o poder dessa escolha. O poder surge quando a pessoa percebe que não precisa mais se mover em função do olhar alheio. Que pode escolher onde estar, com quem estar e por quê. Que pode dizer menos, e ainda assim, ser ouvida. Que pode desaparecer por um tempo sem perder a própria identidade. Esse tipo de liberdade interna é profundamente transformador. Com o tempo, algo curioso acontece. A atenção que não foi buscada começa a surgir de forma diferente. Não imediata. Não ruidosa. Mas sólida. Pessoas passam a respeitar quem não se vende facilmente. Quem não está sempre disponível. Quem não implora por espaço. O respeito que nasce daí é lento, mas duradouro. Não se dissolve ao primeiro erro. Não depende de performance constante. Existe uma diferença fundamental entre a atenção conquistada por insistência e a atenção gerada por presença. A primeira é instável. A segunda é sentida. Quem não corre atrás de atenção desenvolve uma presença densa, silenciosa, difícil de ignorar. Não porque se impõe, mas porque não se esvazia tentando agradar. Esse poder não é espetacular. Não rende aplausos imediatos. Não gera popularidade rápida. Mas constrói algo mais raro: autoridade psicológica.
Uma autoridade que não precisa ser anunciada, que não depende de cargo, palco ou número de pessoas observando. Ela se manifesta na forma como a pessoa ocupa o próprio corpo, o próprio tempo e o próprio silêncio. No fim, não correr atrás de atenção é um retorno ao centro. É decidir que o próprio valor não está em circulação pública, que a identidade não precisa ser negociada, que a vida pode ser vivida sem plateia constante. Essa escolha muda a forma como a pessoa se relaciona com o mundo e, inevitavelmente, muda o mundo ao redor dela. Porque quem não corre atrás de atenção caminha em outra direção. E, cedo ou tarde, essa direção se torna visível. Não por esforço, mas por consistência.